Muito boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus invada nossos corações, dando-nos serenidade nessa noite. Que a gente possa entrar em sintonia com os espíritos amigos, com os irmãos do plano maior que trabalham em nome de Jesus para nos orientarem, nos assistirem, nos abençoarem, nos fortalecerem. Antes de iniciarmos, como sempre, queremos fazer a nossa oração rogando a Jesus que nos envolva a todos, envolva os nossos lares, envolva os nossos entes queridos, especialmente aqueles que estejam passando por maiores dificuldades. Pedimos a Jesus que abençoe, que fortaleça, que auxilie todos aqueles que precisam mais, Senhor. Aqueles que perderam a fé, aqueles que estão deprimidos, aqueles que estão com problemas de saúde, que todos possam ser assistidos nesse instante, que nós também possamos sentir a sua presença junto a nós. Obrigado, mestre amigo, e seja conosco nesse instante, e que possamos estar contigo sempre, que assim seja. A história de hoje, mais uma vez, nós vamos ler do livro Ideias e Ilustrações, e nós escolhemos esse livro, estamos usando histórias desse livro, porque é um livro que tem histórias, tem contos de vários autores. Hilário Silva, Irmão X, Neio Lúcio, Meimei. Então a gente aproveita um livro para abarcar vários autores. E a história de hoje é do Neio Lúcio e se intitula O Burro de Carga. Né? É uma história simples, mas que pode nos auxiliar em nossas reflexões para o nosso dia a dia. Então aqui ele fala o seguinte: no tempo em que não havia automóveis, na cocheira de famoso palácio real, um burro de carga curtia imensa amargura, suportando as brincadeiras e o desprezo dos seus companheiros. Um burrinho de carga ali sendo desprezado pelos companheiros. É uma fábula, né? Onde os animais falam entre eles, pelo menos. A gente vai ver aqui os diálogos. Né? Mas, como toda fábula, toda boa fábula, ela tem um ensinamento. Então, aqui está dizendo que o burrinho estava lá, desprezado, se sentindo humilhado, né, pelos seus companheiros e amargurado com isso. Reparando em seu pelo maltratado, nas grandes cicatrizes que lhe cobriam o corpo, e no seu jeito triste e humilde, aproximou-se um lindo cavalo árabe, ganhador de vários prêmios. Junto com ele estava um potro inglês, vindo de uma família de campeões. Então, essa cocheira onde estavam esses cavalos, né, o burro de carga, era do Palácio Real, o Palácio do Rei daquele local ali. Né? Então, ali tinha um cavalo árabe, né, que servia para corridas, tinha ganhado vários prêmios. Um potro inglês, né, que também era de origem de uma família de campeões. Então, orgulhosos, eles conversavam. Veja em que estado está esse burro. Que triste o seu destino. Você não tem inveja da minha posição? Sou aplaudido nas corridas. Sou elogiado pela palavra dos reis e acariciado pelas mãos das princesas. Então você pergunta para o burro, você não tem inveja de mim, né? Eu sou aplaudido, sou elogiado pelos reis, sou acariciado pelas mãos das princesas. Eu sou especial para o rei, ele queria dizer. Eu sou especial na corte, né? Então, ele estava todo orgulhoso.
Imagine se um pobre burro consegue entender o que é o brilho das corridas e a emoção da caçada, disse o outro. É o potro inglês. Então, imagine se um burro de carga vai entender o que é o brilho das corridas e que emoção que tem uma caçada, porque eles caçavam com cavalos, né? Eles pegavam aquelas. Na Inglaterra, principalmente, acontecia isso, né? Pegavam os cavalos e iam caçar raposa, então, uma coisa que a gente acha errada, né? Mas era o costume na época, né? O pobre animal recebia todas as críticas e ironias, com seu jeito triste e resignado. Ele ficava quieto lá, triste, né? Porque não tinha ninguém ali para conversar com ele, para ser carinhoso, ser compreensivo. Todos estavam ironizando ele, né? Então é ruim ficar no ambiente aqui. Ele estava na dele lá, quietinho, triste, resignado. Então é isso mesmo que eu posso fazer, né? Sou um burro de carga, né? Outro cavalo, também de procedência nobre, adquirido de um famoso criador húngaro, entrou na cocheira e começou a comentar. Esse burro é um covarde. Sofreu as maiores brutalidades nas mãos do amansador e não deu nem um coice. Nasceu somente para levar cargas e pancadas. É vergonhoso e humilhante ter que suportar sua presença. Então o cavalo húngaro lá, ele achava assim que o burro era covarde, porque não reagia, não dava coices naquele que queria amansá-lo, né? Quando ele foi amansado. Então, acho que isso aí é humilhante nascer para levar cargas, né? Então, a gente vê os conceitos, e a sociedade tem muito desses conceitos, né? Isso aqui é uma fábula, então ela representa, na verdade, né? A gente imagina pessoas falando isso, que às vezes se consideram superiores porque o outro foi nascer para levar carga. Ora, que humilhação, que problema que há perante o Criador, né? Levar cargas e servir. Mas, para aquele cavalo húngaro, ele achava isso. Um jumento espanhol, orgulhoso de sua origem, chegando perto do infeliz burro, falou sem piedade. Eu tenho vergonha de reconhecer esse burro como um parente próximo. Ele é um fraco, um inútil, um animal sem nenhum orgulho. Então, para eles, a importância é o orgulho, é você achar que você é importante, que você é especial. Isso é o que muita gente dá valor, não é? E esses cavalos, esse jumento também, esse jumento é um jumento espanhol, né? Esse jumento pensa isso. No caso, é um jumento, né? Não tem amor próprio. Então a gente fala assim, fulano, né, não tem. Como? Amor próprio é uma coisa. Você se amar é uma coisa. Você achar amor próprio no sentido de orgulho, de querer ser melhor que os outros, né? Mas a gente pode se amar e deve se amar, né? Isso é uma outra coisa. E amar quem a gente é de verdade, principalmente, né? Somos espíritos eternos, né? Então essa nossa identidade nós devemos valorizar mais do que a identidade transitória. E aí continuou: ele não tem amor próprio. Vejam só o meu caso. Eu só aceito deveres dentro de um limite. Isso o jumento falando. Se alguém quer abusar, eu dou coice. E sou capaz até de matar. O jumento falou. E assim sempre, com observações de desprezo pelo burro, continuava a conversa na cocheira. Ele, quer dizer, as pessoas, a gente, né, pode se incluir também, né, quando a gente
acha que o mais importante é ser melhor que os outros, a gente encontra alguém assim, do tipo burro, a gente sente prazer em humilhar e denegrir, porque isso eleva a gente. A gente se sente maior. Ah, aquele lá é um coitado. Isso acontece na escola, por exemplo, né? Um bullying, por exemplo. Né? Uma sociedade cristã aceitar bullying é um absurdo, principalmente numa escola, que devia ensinar valores cristãos ou valores fraternos, mesmo para aquelas escolas que não são cristãs, né? Que são laicas e tudo mais, mas valores de fraternidade, de solidariedade e não de covardia, né? E outros alunos até riem daquilo, tudo mais. Isso é um absurdo. Esse burro estava sofrendo um bullying, né, dos outros animais. Isso acontece na vida, no trabalho, às vezes acontece, até dentro de casa, até na família, às vezes acontece, né? Então a gente tem que ter bastante atenção para isso. Foi quando, muito admirado, os orgulhosos animais viram entrar na cocheira o rei e o chefe da cavalaria. O próprio rei estava ali. Não tinha ninguém mais importante do que o rei, né? O rei estava entrando ali na cavalariça, né? Com o chefe daquela cavalariça, né? Onde estão ali os cavalos. Ouviram quando conversaram. O rei conversando. Agora os animais não falam com o rei, né? Falam só entre eles. Né? Então eles ouviram quando o rei estava falando com o chefe. Preciso de um animal para uma grande tarefa, para uma tarefa de grande responsabilidade. Quero que ele seja dócil e educado, que mereça minha absoluta confiança. Em quem que o rei pode confiar? Que seja um animal dócil, educado, para uma tarefa de grande responsabilidade. Né? E aí o chefe fala: Majestade, temos animais da mais pura linhagem. O que Vossa Alteza acha deste cavalo árabe? Não, não, disse o rei. Ele é muito altivo e só serve mesmo para corridas em festas sem importância. Então, para o rei, aquelas festas não tinham importância para os valores daquele rei. Né? Ele é brincadeira, serve só para brincadeira. Vai lá, ganha corrida e tudo mais, e serve só para isso. Não serve mais para nada. Não serve mais para nada. Né? E aí o chefe falou: Não quero potro inglês de jeito nenhum, disse o rei. O rei conhecia bem os cavalos, tinha, né? Os animais. Ele é muito irrequieto, não sabe fazer nada além de caçar. Também só serve uma coisa, só serve para caçar. Não tem muita importância. Para brincar também, para se divertir. Né? Majestade, veja que beleza esse cavalo húngaro. Quem sabe ele lhe agrada. Quer dizer, o chefe falando pela beleza, pela imponência. O rei não estava preocupado com isso. A tarefa que ele precisava era muito mais importante, de altíssima responsabilidade. Então, a beleza aqui não contava. Podia cantar para ganhar prêmio, para desfilar, mas não para a tarefa que ele precisava. Né? Não, não, disse o rei. Ele é muito bravo e sem educação. É bom apenas para ser pastor dos rebanhos. Esse ainda tinha alguma uma utilidade mais prática, né? Mas só para aquilo também, para pastorear os rebanhos. Quem sabe o jumento espanhol, né? Serve para a tarefa. O rei, já meio desanimado, falou: de maneira alguma, esse jumento é manhoso, não sabe obedecer e não merece confiança. Então o jumento também não servia, né? É manhoso, não sabe obedecer e não merece confiança. O rei parou pensativo, ficou alguns instantes meditando. Qual animal poderia fazer a importante tarefa que ele desejava? Onde está meu burro de carga? Ele perguntou. Está ali, majestade. O próprio rei foi buscá-lo
e, puxando-o carinhosamente para fora do estábulo, mandou que o enfeitassem com as cores e os símbolos da casa real e confiou-lhe seu filho, ainda criança, para uma longa viagem. Então, aí termina Neio Lúcio. Assim acontece na vida. Temos sempre muitos amigos, conhecidos, companheiros, mas somente nos prestam serviços úteis aqueles que já aprenderam a ajudar, sem pensar em si mesmos e sem desejar recompensa. Então a gente vê, né? O burro de carga acabou sendo escolhido pelo rei. Levou as, as cores e os símbolos da casa real. E o bem mais precioso do rei, o seu filho, o próprio herdeiro do trono, é que ia montá-lo. Nenhum dos outros animais servia para isso. Jumento espanhol, cavalo húngaro, potro inglês, o outro cavalo árabe, nenhum deles. Né? Então, assim acontece na vida. Essa é aquela passagem de Jesus que fala, né? Que é a gente se colocar por último, não se assentar nos primeiros lugares, mas nos últimos, para que quando chegar o dono da casa, se a gente está nos primeiros lugares, ele fala, não, você não pode ficar aqui, você tem que ir lá para trás, né? Então isso aí seria um motivo de vergonha para a gente. Mas se a gente está no último e ele fala, não, você vem aqui para frente, e aí é motivo de satisfação. É também uma parábola que Jesus, né? Para mostrar que a gente não deve, em primeiro lugar, se importar com o que os outros pensam da gente. É fundamental a gente se lembrar e se ater para o que Deus pensa de nós. O que Deus pensa da gente? Né? Deus é nosso Pai, mas como é que Ele está avaliando o nosso aprendizado? Como Jesus, o nosso mestre, nosso irmão mais velho, né? Nosso Senhor, como é que Ele está nos avaliando? Se nós somos cristãos, esse deve ser o nosso ponto de vista e a nossa atenção. Não devemos ter expectativa de sermos melhores que ninguém, mas de podermos ser úteis ao Rei, né? A Deus, ajudando no que for preciso. O resto são fantasias, são coisas passageiras, transitórias. É muito importante a gente pensar sempre, e Deus, o que ele pensa? Nós temos, às vezes, uma ideia muito forte e muito errônea de Deus. Né? É interessante a gente observar que no livro A Gênese, Allan Kardec chama atenção para isso. Que uma das principais revelações de Jesus para a gente é de como é Deus. Como Deus se comporta, como Deus age, de como é o Criador. Então, nós tínhamos uma ideia de Deus. Se a gente pegar o Antigo Testamento, a ideia do Deus único foi um importante legado do povo judeu para a humanidade como um todo. Nós temos uma dívida de gratidão com o povo judeu por ter mantido a fé, a confiança nesse Deus único. Mas a interpretação de como Deus era, em geral, variava muito, mas em geral era a ideia de um guerreiro. Era como os povos da antiguidade viam seus deuses. Tanto é que quando um povo entrava em guerra com outro povo, ele acreditava que o seu Deus estava ajudando. Se ele perdia a guerra, era comum eles deixarem de acreditar naquele Deus deles e passarem a acreditar no Deus do outro, que era o Deus vencedor. Então, das 12 tribos de Israel, né, somente a tribo de Judá
porque Israel eram 12 tribos. Somente a tribo de Judá se manteve fiel ao Deus único. E quando eles foram vencidos pelos babilônios, por exemplo, foram desterrados, né? Foram mandados para a Babilônia, né? Eles, enquanto os outros povos abandonaram seus deuses, eles interpretaram de uma forma diferente. Tá? Não. Nós é que erramos e nosso Deus está nos dando uma lição. Isso mudou a história da humanidade, essa interpretação. Porque eles assumiram a culpa pelos seus próprios erros. Porque os profetas já vinham alertando eles para os seus equívocos. Então eles não culparam seu Deus, né? E mantiveram essa fé. Mas a visão muitas vezes é de um Deus muito severo, às vezes, embora um Deus muito presente na vida deles. Isso é muito importante, muito bonito. Às vezes, nós, ocidentais, que absorvemos as ideias dos judeus, mas também absorvemos, misturamos com a ideia dos filósofos, da mitologia grega, onde os deuses estão no Olimpo, né? Estão lá adiante, estão no céu, estão distantes, né? E não se importam muito, ou estão muito distantes de nós, se importam um pouco conosco, ou enfim. Mas a ideia do cristianismo não é essa, ela é muito semelhante à ideia do Deus. Deus está presente e Jesus é o representante dele. Né? Por muito tempo as pessoas acreditaram que Jesus era o próprio Deus. Muita gente, a maioria dos cristãos não acredita nisso. Mas nós, como espíritas, entendemos que Jesus é o nosso irmão mais velho, criado há milhões de anos, muito antes de nós, muito antes até desse mundo existir. Né? E é um espírito já puro e luminoso, né? Luminoso e tudo mais. E ele é o representante de Deus. É o espírito mais próximo de Deus que nós conhecemos. Então, quando ele veio até nós o confundimos até com o próprio Deus. Mas ele não dizia, ele dizia que o Pai era maior que ele. Né? Então, independente disso, né, essas questões às vezes levam a. Cada um deve. Nós devemos respeitar a crença de cada um, mas devemos entender que Jesus veio trazer uma ideia de Deus diferente. O Deus muito mais presente até do que o Deus que os judeus acreditavam, que era um pai querido e amoroso. Um pai que amava seus filhos, mesmo aqueles pecadores. Por isso que nós, espíritas, não podemos aceitar, por exemplo, a ideia de condenação eterna. Qual é o pai que permitiria que o seu filho fosse condenado eternamente? Isso não mostra, né? Isso aí realmente é uma ideia monstruosa. Só um ser monstruoso poderia acreditar, poderia aceitar isso. Permitir que o seu filho, porque esse Deus é todo poderoso, ou então ele não tem poder. Então ele não é todo poderoso para impedir que o seu filho seja condenado, né? Não, o Espiritismo nos explica que Deus tem todo o poder. E é um pai que corrige e que muitas vezes permite que o filho sofra as consequências do que fez para aprendizado. Mas sempre haverão novas oportunidades. Né? Às vezes são mais demoradas, às vezes tem mais, sempre haverão novas oportunidades, porque nós somos espíritos eternos e destinados a sermos felizes, a evoluirmos, a crescermos, a desenvolver o nosso potencial divino que temos em nós. E é para isso que Jesus veio até nós, para despertar esse potencial dentro de nós. Né? Então é muito importante a gente ter essa ideia de Deus como alguém que nos ampara, que nos auxilia. Muitos irmãos hoje em dia, né, de várias igrejas, também já pensam assim. Embora a teologia, que às vezes eles defendem, ainda falam tanto, né, de uma condenação eterna, né, tudo mais, mas no foco deles é num Deus que providencial, né, um Deus que está sempre conosco, que nos acompanha, que nos auxilia, que nos dá forças. Isso é muito bonito. E isso é verdadeiro. Basta a gente fazer essa experiência, né,
de buscarmos o Criador nos momentos, tanto nos momentos felizes quanto nos difíceis. Nos felizes para agradecer, para louvá-lo, para, né? E nos momentos difíceis para pedir-lhe forças, ajuda, coragem, perseverança. E a gente sempre vê que a gente recebe uma força desconhecida, né? E que nos faz seguir em frente. Deus intervém em nossas vidas, né? E hoje em dia, cada vez mais cristãos estão conscientes disso, porque experimentaram isso. Não é porque alguém disse, mas porque experimentaram. A verdadeira religião tem que ser uma experiência pessoal, e não apenas uma teologia vazia, alguma coisa assim. Então, Jesus mostra um Deus presente, carinhoso, né? E esse Deus, ele quer o melhor, ele quer ao mesmo tempo que nós sejamos, né, possamos receber-lhe as cores, né, os símbolos, igual o burro de carga, né? Porque nós poderemos fazer o melhor. A rebeldia nos afasta dele. Essa é uma lição que fica também, essa pequena fábula, né? A rebeldia nos afasta. Pode, às vezes, Deus nos utilizar para alguma coisa ou outra específica. Ah, um lá serve para corrida, outro serve para caça. Mas para as tarefas realmente importantes, a rebeldia nos afasta de Deus, né? E Jesus demonstrou isso. Jesus foi obediente, como disse Paulo de Tarso, obediente até a cruz. É muito bonito isso. Então Jesus nos ensinou que a obediência nos aproxima de Deus e nos dá, né, o privilégio de carregarmos as cores de Deus. Jesus disse no Sermão da Montanha: bem-aventurados os pacíficos ou pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Isto é, serão reconhecidos como filhos de Deus, porque Deus é pacífico. Deus não é um ser violento, que defenda a violência, que defenda o ódio, muitas vezes. Não. Deus é pacífico. Deus nos ama. E só aqueles que se sintonizam com Deus, né, que buscam a serenidade, a humildade. Grande é Deus, nós somos apenas filhos. Estamos aprendendo a trabalhar na sua vinha, né, ao lado dele. Então, que Jesus nos inspire, porque ele é o nosso modelo, né? Para nós espíritas, Jesus é o nosso modelo, o nosso guia, né? Nós não sabemos, precisamos de um guia porque não sabemos o caminho. Deixar por nossa conta, a gente cai num despenhadeiro, não é? Então, que Jesus nos ampare, nos ilumine, nos fortaleça. Uma ótima semana para todos, um ótimo final de semana, uma ótima noite de sono tranquilo. E vamos confiar que Deus está no comando. Vamos fazer nossa parte, oferecer nossos pequenos pães. E o restante, Deus é quem vai fazer a maior parte. Muita paz a todos e que Jesus nos ilumine hoje e sempre.